Bem, tudo certo? A câmera não tá boa, deixa eu arrumar ela aqui. Aí, ótimo. Maravilha, mais uma quinta-feira estamos aqui, hoje para falar sobre as próximas semanas serão basicamente sobre esse assunto. Temos algumas janelas de adições, né? Normalmente nós temos webinários todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã. E as próximas semanas temos mais agendas para trilhar alguns temas relevantes com vocês. Bom, como de costume, itens importantes para a gente poder alinhar. Então, uso da câmera, microfone, fique super à vontade. Para tirar dúvidas, principalmente, dúvidas e perguntas, a gente tem o chat aqui dentro do Teams, o chat que vocês já usam possivelmente, e na parte superior a gente tem um PIR, que é de pergunta e resposta. Lá a diferença é que vocês conseguem enviar perguntas como anônimo, tá? Então, fiquem à vontade. A reunião ela já está sendo gravada, todos os nossos webinars são disponibilizados no YouTube da D2 Cloud, então basta que vocês busquem sobre esse tema na D2 e compartilho com vocês os próximos passos aqui. Bom, como de costume, eu peço que vocês me sigam no Instagram, a gente vem compartilhando alguns conteúdos em específico sobre inteligência artificial, isso vai se estender pelas próximas semanas. E eu também gostaria de fazer um merchan aqui diferente, que não está no padrão do webinar, que pode ser relevante para alguns de vocês, porque eu toquei em alguns temas importantes recentemente. Deixa eu pegar o link aqui, só um minuto. Isso aqui. Há alguns dias eu participei de um podcast, a gente estudou alguns temas sobre Microsoft, tecnologia, inteligência artificial, e eu vou compartilhar o link dele aqui com vocês. E também o Everton vai compartilhar das minhas redes sociais. Cadê o link aqui do YouTube? Foi certo? Acho que foi. Foi isso. Então fiquem à vontade, porque lá eu falei, é um webinar é um podcast de 1 hora, foi bem produtivo, na verdade. Bom, vamos para os nossos temas, né? Vamos falar falar do que interessa. Bom, essa primeira pergunta é o que vai definir a condução do nosso webinar, que é como que a IA tem mudado o mercado. E aí, antes de trazer conceito, apresentações, demonstrações, eu gostaria de frisar um item importante, assim, porque a gente já conhece ChatGPT, Copilot, a IA, carros da Tesla, robô que vem aparecendo no mercado, enfim. Mas o que isso traz para mim, para todos nós, acho que tem de extrema relevância na verdade, a pergunta ela deveria ser o inverso. O que o mercado tem solicitado que a IA se mude? Porque como a gente está no mercado de forma muito constante, né, eu falo como se a gente estivesse vivendo a revolução da internet, só que de forma muito mais acelerada. Então, o ChatGPT tem um pouco mais de 3 anos que foi lançado, e disso veio várias IAs, vários mercados, várias expansões, e as empresas vão se moldar, como também a empresa que fazia lamparina teve que se moldar com o surgimento da energia elétrica. Só que a gente está numa constante mudança, e aí para todas as áreas de todas as empresas, vendas, atendimento, operações, projeto. Então é importante que vocês pensem como vocês têm utilizado a IA na rotina, e a IA não é só fazer perguntinha para o ChatGPT. Realmente colocar ela para fazer alguma coisa, e é o que eu vou trilhar um pouco aqui com vocês nas partes práticas, tá? Bom, qual que é o nosso objetivo? Então, é falar um pouco sobre a generativa, simples e prático, trazer esse resumo breve para vocês, diferencial em relação a outras inteligências artificiais que nós temos, as empresas que já estão aplicando, como marketing, atendimento, área de RH, e uma breve reflexão, e aí junto com a pergunta que eu fiz lá atrás. Quem não acompanha esse mercado, ou a evolução de não aprimorado das empresas, das suas rotinas, vai ficar para trás. E aí o que eu sempre falo com os clientes e parceiros existem profissões que vão ser substituídas pela IA? Obviamente que sim, né? Como a gente já tem supermercado que não tem mais atendente, que só tem aquele supermercado de autoatendimento. Aquilo ali não é diretamente uma IA, mas é um processo mais automatizado que a IA vai trilhar mais à frente. E aí, Eduardo, o seu cargo, vou colocar aqui que o cargo de CEO, ele vai ser substituído? Vai. Ele vai ser substituído por alguém que usa melhor a IA do que eu. Então, não necessariamente vai ser um robô que vai me substituir. Vai ser alguém que sabe utilizar a IA. Então, isso vale para todas as áreas. Para a área de atendimento, vendas, varejo, oportunidade de mercado, todo mundo será substituído por outra pessoa que sabe utilizar a IA muito melhor do que a gente. Então, isso tem que ficar claro para a gente.
Ah, Eduardo, não quero utilizar IA. Então, se você tá, não vou ser substituído porque eu sou dono do meu próprio negócio. Então, você vai deixar de ganhar dinheiro no mercado, né? Você vai deixar de ganhar participação no mercado em função disso. Então, isso vale para a gente que é colaborador, para gestor, para todos os âmbitos de mercado que nós temos. Então, essa é a mensagem que eu quero tirar para vocês, né? Vai ficar para trás no sentido de perder mercado mesmo, seja de emprego, seja de mercado de clientes, enfim. A gente tem uma grande expansão para poder fazer. E aí, um resumo breve, que são os tipos de inteligência artificial que nós temos. Então, basicamente, eu falei isso no outro webinar, mas eu sempre vou reforçar com vocês. Nós temos aí a limitada, que é aquela que faz alguma coisa no limite. Exemplo clássico. A Google, né, o OK Google, a Siri, você fala assim, Siri, ligar a lanterna do meu telefone. E ela vai lá e liga e não faz mais nada. Fazer ligação para o Eduardo, acabou, ela não vai muito além. Tá? Então, isso é um exemplo de IA limitada. Ela tem um limite muito óbvio, muito claro. Né? Ela não questiona, não pensa sozinha, como é o caso do iPhone, dos outros aparelhos, enfim. IA generativa, que é o que nós vamos falar aqui. A IA generativa, ela gera conteúdo, basicamente. Então, generativa, se a gente for traduzir de forma muito literal, ela gera alguma coisa. A generalizada é um contexto maior de mercado, então é um contexto, qual que é a melhor recomendação para fazer determinada compra, alguma coisa que ela vai trabalhar em outras frentes. E a autônoma seria o carro da Tesla, os carros autônomos que se mantêm, por exemplo, dentro da faixa, dentro do trânsito, isso é um exemplo muito claro. E outros, às vezes, que já regulam a autonomia de brilhar a tela, enfim, vários itens que ela já trabalha sozinha, ou seja, ela não depende de uma outra pessoa para fazer algum tipo de iniciativa. E a IA generativa, que é o que eu quero tirar para falar aqui específico para vocês, a gente tem esses exemplos. Então, como eu falei, ela gera conteúdo. Então, ela gera imagem, texto, música ou até mesmo vídeo. Um exemplo que a gente tem aqui, deixa eu pegar um slide de uma apresentação que eu esqueci de colocar aqui. Ela vai ser responsável por pegar características e vai imitar um modelo de dados, uma imagem, alguma coisa nesse sentido. A cada dia que passa, essa estrutura vem ficando mais forte e mais poderosa. A gente tem um ponto em específico aí do ChatGPT e das demais ferramentas que vem se aprimorando, que é esse tipo de característica aqui. Deixa eu passar para o próximo slide. Desculpa. E aí elas têm modelo tanto original, quanto realista, quanto menos realista, o que vai variar. Aqui eu tenho alguns exemplos simples, tá? Então, o ChatGPT, como todo mundo já conhece, o Canva tem uma IA interna do próprio aplicativo. Eleven Labs é uma plataforma para fazer cópia de voz. Então, lá eu poderia ensinar ele como que o Eduardo conversa, o tom de voz do Eduardo, e eu colocar uma IA para mandar áudio no meu WhatsApp fingindo que sou eu, no mesmo tom, exatamente igual. Tá? É uma ferramenta paga, né, obviamente, né, e a gratuita dificilmente a gente consegue ter grandes avanços, mas a Eleven Labs é essencial. Eu espero que vocês busquem depois, porque ela é uma cópia de voz. Então, não sei se vocês já ouviram, participaram de algum evento, que você recebe a ligação do dono do evento. E aí, não é o dono do evento que está falando com você, ele fala seu nome, ele fala um monte de coisa. Mas quem está ali realmente falando é realmente uma inteligência artificial. E nós temos o Gama, que gera apresentações. E uma característica das apresentações, das IAs, é a questão de ser multimodal. O que é isso? Ela entende texto, imagem, áudio e vídeo. Então, isso aqui é uma IA, que é o caso do ChatGPT, é o caso do Gemini da Google, é o caso do Copilot e por aí vai. São ferramentas multimodais, então elas entendem modelos de contextos diferentes. Se você mandar um texto para o ChatGPT, ele entende, uma imagem, ele também vai entender, ele faz algumas conversões para poder ficar mais fácil, um áudio e um vídeo também. Então, isso é o que dá características a IAs mais integradas, mais independentes, para poder trazer isso para os clientes, para a nossa rotina. E aí, antes de ir para a parte prática, eu vou trilhando aqui um pouquinho, alguns dos benefícios. Então, benefício para colaborador. Criar um resumo automático dentro do Teams com o Copilot, vou mostrar basicamente como que funciona. Gerar apresentação em alguns minutos no PowerPoint com IA, com o Copilot ou com outra ferramenta que seria o Gama.
automatizar e-mails no Outlook utilizando o Copilot, e vou trazer para vocês o modo agente e o modo assistente do ChatGPT e de outras IAs que eu também utilizo aqui. E aí o ponto principal que são as integrações entre as plataformas. Nada adianta todos nós aqui utilizarmos uma IA se ela não integra com alguma coisa. Né? O WhatsApp não tem IA embutida ainda, né? Diretamente, tem aquela questão do @meta lá, mas não é nada tão prático como o ChatGPT como a gente utiliza. Eu posso integrar vários assistentes, vários IAs, para funcionar no meu WhatsApp, para funcionar no meu CRM, seja lá o que for, tá? E aí eu vou trazer, antes de falar, deixa eu falar aqui do benefício dos gestores, e aí eu vou para a parte prática com vocês. E para os gestores o benefício ele é um pouco maior, que é ajudar na tomada de decisão baseada em dados, e aí eu vou trazer alguns exemplos, gerar apresentação em minutos, o mesmo ecossistema do colaborador, redução de custo operacional, e eu vou explicar para você, às vezes, o que às vezes um gestor ele consegue realmente reduzir pessoas e ter um custo, né, aumentar o lucro daquela empresa, previsibilidade e análise preditiva. Para quem não sabe, a análise preditiva é saber que alguma coisa vai acontecer no futuro. Então, pensa assim, determinado equipamento, ele vem processando, ele vem trabalhando, enfim, e ele vai estragar daqui 6 meses, ele vai precisar de uma manutenção daqui 6 meses. Isso é análise preditiva. E melhoria na gestão das pessoas. E aqui, melhoria na gestão das pessoas, eu utilizo bastante, mas né, nós somos seres humanos, eu também falo bastante também. Bom, e aí, antes de ir, é a parte da gratuita versus paga. Eu sempre vou reforçar isso aqui com vocês, que é isso aqui. Se nós não pagamos pelo produto, nós somos o produto. Então, toda IA gratuita, ela é excelente, ela é boa, ela é válida, mas ela não vai te entregar todas as características. E normalmente a gente treina a parte gratuita para que ele aprimore a parte paga. Então, eu não estou falando aqui que a gente tem sempre o que pagar. O recomendado é que sim, mas a gratuita ela vai te auxiliar em várias frentes caso você já não utilize. Tá? Então, iniciando a gratuita e buscando num futuro justificar o investimento no pago, que é muito viável financeiramente, é o caminho mais adequado para todos nós. E aí, vamos para a parte prática. Então, eu trouxe aqui e vou trazer algumas características simples. Eu acredito que alguns de vocês já tenham conhecimento, mas sempre vale reforçar, né? Eu vou pegar aqui o meu calendário, por exemplo. Tudo que eu vou trazer aqui é da minha conta. Eu vou pegar uma reunião que eu fiz. Deixa eu pegar esse aqui. Essa aqui eu posso mostrar para vocês, que não tem problema nenhum. Essa aqui foi uma reunião que eu fiz com uma cliente ontem, onde a gente falou sobre A mesmo. Né? Então a reunião ela durou 24 minutos, como vocês podem ver aqui dentro do meu Teams. Deixa eu dar um zoom. Tivemos 3 pessoas, 3 menções, 5 tarefas. Isso aqui já é A trabalhando, tá? Isso aqui em específico o Copilot. Eduardo, eu não tenho Copilot, não quero comprar. Vou mostrar outros caminhos também. Eu tenho um botãozinho aqui, onde essa reunião foi gravada. Né? Então, se eu venho aqui, eu consigo ver a gravação, eu vejo o resumo que a própria IA já fez aqui para mim, a transcrição da reunião, onde todo mundo aqui que comentou, enfim, as anotações que eu podia ter feito. Vou voltar lá para o chat. E vem aqui. E aí entra aquele mesmo contexto. Qual foi o tema principal da reunião? Da reunião e seus participantes. Imagina, e eu sou uma pessoa que minha memória ela não é tão atenta, eu faço esse tipo de pergunta que é simples aqui para o Copilot direto, assim, quais foram os principais temas, as principais tarefas, ele vai me trazer. Quando eu pergunto isso aqui, deixa eu corrigir, o que ele faz? Ele vai assistir a gravação, ele vai ver a transcrição, vai gerar um contexto para a minha pergunta e vai me trazer a resposta. É bem simples, tá? E aqui eu tenho, o foco principal foi falar de automatização de processo, Copilot, Power Automate, Teams, inteligência artificial, integração em agente, enfim. E aqui as pessoas que participaram foram 3. Quanto mais pergunta eu fizer e mais contextualizado, mais o Copilot vai me trazer mais informações, né? Então, é possível que isso tudo ocorra. Eduardo, eu não tenho Copilot e eu quero fazer a mesma coisa que você fez aqui. Não tem problema. Você pode pegar lá a transcrição de uma reunião que você tem, fazer o download dela e trabalhar lá no ChatGPT. Antes de eu ir para o ChatGPT, né, antes de eu abrir ele, eu vou trazer algumas informações para a parte de segurança para vocês aqui.
tá? Eu poderia baixar, vai para minha pastinha de downloads, a transcrição dessa reunião, eu vou conseguir trabalhar lá. Já eu falo do ChatGPT, porque essa é uma parte importante, eu vou precisar da atenção de vocês. Gerar apresentação em minutos, então eu poderia fazer a mesma coisa aqui, eu vou gerar um PowerPoint aqui em branco. Deixa eu arrastar para cá. Apresentação em branco. Eu tenho um botãozinho do Copilot aqui em cima na lateral, ó. Vocês conseguem ver um botãozinho colorido. E aí ele vai abrir um chat aqui para mim. Eu poderia falar assim, faça uma apresentação, eu crio uma apresentação do arquivo tal. Ele vai pedir qual arquivo eu quero criar. Deixa eu ver um aqui, ó. Roteiro, que é o roteiro para o GiraCast, que foi o podcast que eu participei. Ele vai criar um PowerPoint do roteiro que foi utilizado lá no podcast. E quando ele faz isso, ele lê o meu Word, né? E vai criar a apresentação do Eduardo, contexto, motivação. Olha para você ver, ele já vai trabalhando. Eduardo, eu não tenho Copilot, calma, que eu ainda vou mostrar as ferramentas terceiras que fazem isso tudo poder acontecer. Então, lá no podcast eu falei, diferencial, caso, inteligência, ferramenta, mito, segurança, liderança, enfim. Gerei, vou gerar os slides aqui para mim. Ele vai adicionando o texto, né? E aí eu pensei, poxa, a AI é lenta. Não, gente, a gente demoraria horas para fazer esse PowerPoint. Então, ela pode demorar, às vezes, uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, o que é extremamente tolerável para todos nós, né? A gente vive num mundo ansioso, a gente pode ficar mais ansioso do que o normal com relação a uma IA. Então, ó, olha que legal. E aí, observem, lá no meu prompt eu falei assim, faça os textos detalhados, coloque imagens com a logo da D2 Cloud, eu não falei nada, né? Se eu tivesse pedido, ela faria de forma mais concisa e mais completa. Olha para você ver, aqui já deu, sei lá, 3, deu mais de 20 slides aqui já. Trouxe a conclusão, quase lá. O Copilot ele vem aprimorando a cada dia que passa mesmo. Deixa ele terminar de gerar aqui. Enquanto isso, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar? Ó, gerou. Então, olha que legal. Ele já falou que é um podcast, olha, então ele já colocou o padrão. Já gerou o roteiro, enfim, vai gerando tudo aqui para mim. E aí, ó, segurança, LGPD, já trouxe algumas imagens, algumas coisas que estavam prontas, e aí agora eu posso editar essa ferramenta. Eduardo, não está com a cara da minha empresa, eu quero que tenha o meu template, enfim. Então a gente vai utilizar outra ferramenta para poder fazer isso. Agora Eduardo, eu não tenho Copilot, o que eu faço? Simples. Nós temos uma ferramenta. Eu quero usar azul. Isso. Nós temos uma ferramenta que se chama Gama. Vou mandar no chat aqui para vocês o link. Qual a fonte dessas imagens? A internet, tá, Paulo? Ele pegou baseado no contexto da minha apresentação e buscou essas imagens na internet. Olha que legal. Esse aqui é uma conta paga, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo trocar para gratuito. Então, vou usar essa aqui. Essa aqui é uma conta paga, custa R$80 por mês. É muito baratinho. E eu vou criar algo novo. E aí ele me pergunta, você quer importar de um arquivo ou de uma URL? É o que eu vou fazer aqui. Da mesma forma como eu utilizei. Não tem não, Paulo. Ele utiliza imagens públicas, tá? Não precisa ter esse tipo de preocupação, não. Vou importar um arquivo ou uma URL. Então, eu vou vir aqui, ó, pegar o meu arquivo, fazer o upload do arquivo. Eu vou pegar o mesmo item lá. Agora eu tenho que descobrir onde é que está o script do podcast. Esse aqui, ó. Roteiro do GiraCast. Mesmo documento. Você não tem Copilot, tem Copilot, você consegue fazer a mesma estrutura. E aqui eu vou conseguir colocar ela num template se eu quiser. Então, eu posso colocar aqui no template da D2 Cloud, no padrão de texto, de fonte, enfim, da minha empresa. Ela pode gerar um documento, um social, uma apresentação para a web e uma apresentação, que é meu objetivo aqui. Ela vai configurar meu prompt. Eu estou fazendo bem rápido com vocês, eu não vou trazer tanto detalhe aqui, ó. Olha para você ver, ela já pegou tudo que estava lá no meu documento e já trouxe. E aqui, opa, deixa eu arrastar esse aqui do Teams. Arrastar para uma outra tela aqui. Cartão a cartão. Opa, aqui. Forma livre, conteúdo aqui. Ele vai gerar 10 cartões, ou seja, 10 slides. Imagens, ele vai trazer para mim. Aqui tem
tem uma fonte que eu tinha colocado, que é o tema, que é um tema importado, se eu não me engano é esse aqui, que seria o tema da D2, mas eu vou colocar nesse vermelho aqui. Imagens da IA, que tipo de imagem que eu quero ter, então essa é da parte paga. Texto detalhado, mínimo, conciso, extenso, enfim. Vou clicar aqui em gerar. E aí ele vai trabalhar para gerar essas imagens como o Copilot também fez. Né? Quando a gente parametriza a ferramenta, falando o que eu faço, como eu faço, ela vai trabalhar muito melhor, né? A forma como a empresa se comunica, um monte de coisa. E aí ele vai trazendo essa apresentação aqui para mim. Ó. Então ele vai gerando as imagens, lá diferente do Copilot, ele vai gerando aqui em tempo real. Então, ó, para você ver, ele vai gerar os 10 slides, um a um. Se você quisesse que tivesse o template, as cores da sua empresa, também faria da mesma forma. Isso aqui é tudo que eu falei lá no item. Enfim, então ele vai terminando de gerar aqui. E aí você pode utilizar a própria ferramenta para fazer uma apresentação online, como seria o caso do PowerPoint. Ou você vai poder exportar ela para o PowerPoint, para o Google, enfim, para você fazer as edições necessárias, os ajustes, como seria feito. Se a gente descer aqui, ela ainda está trabalhando. As imagens, normalmente, muitas são geradas na hora, tá? O Paulo também trouxe esse ponto é relevante. Ó, muitas imagens aqui ele faz, ó, integração do SharePoint, caso o onboard de colaboradores, então ele traz um checklist aqui, ferramentas que destravam e agregam valor, enfim. Ó, começa amanhã, 7 passos, e aí ele vai trazendo essas informações. Aqui ele já trouxe até o ícone, a Microsoft 365 trouxe o ícone, e é interessante, ele coloriu a imagem de acordo com o tema que eu coloquei, porque meu tema é vermelho. Então essas imagens foram geradas em específico para essa apresentação, nesse caso que eu estou mostrando para vocês, tá? Então é simples, o Gama tem a versão gratuita, tem algumas limitações, mas é excelente em gerar tipo de conteúdo. E aí eu queria trazer esse exemplo para vocês. Da mesma forma como um faz, o outro também faz. Muda basicamente a fabricante, tá? Vamos lá para a nossa sequência. Automatizar e-mails. Na mesma forma como eu mostrei ali, eu posso gerar um ecossistema de automatização dos meus e-mails. E aí eu vou trazer agora o modo agente, o modo assistente das ferramentas. E aí existe uma ferramenta, deixa eu pegar meu navegador aqui de novo, abrir ele aqui, que chama Manus. Não sei se vocês já ouviram falar. Deixa eu mandar o link do Gama aqui no chat para vocês, que eu não mandei, né? Legal, Paulo. Essa pergunta do Paulo, gente, é interessantíssima. Ele comentou assim: o pessoal da área de audiovisual estão putos da vida com essas ferramentas. O que, que eu acho disso? Eu acho, Paulo, do fundo do meu coração, tá? É uma opinião minha, que essas pessoas não sabem utilizar as ferramentas. Porque se elas soubessem utilizar, elas iam utilizar para agregar mais valor à criação que eles fazem. Então, eu, Eduardo, eu sou um cara que adoro criar PowerPoint. É um vício, é um problema, é uma característica que eu tenho. Mas eu sou péssimo para gerar texto, péssimo para gerar imagem. Eu pego o contexto do Gama, do Copilot, e o meu conhecimento eu unifico tudo em um lugar só. E é o contexto que eu falei. Quem não usar IA, as pessoas de comunicação, seja lá da área que for, não utilizar, elas vão ficar para trás. Porque vai ter alguém que vai usar e vai fazer melhor que elas. Porque eu, Eduardo, quando eu quero aprender um tema, eu tenho que estudar, né? Como todo mundo tem que fazer. A IA, ela já bebe na fonte do conhecimento. Então, ela já vai buscar fontes de mercado que já tem aquilo da forma mais atualizada. Então, tem essa quebra de paradigma. A IA é mais rápida do que qualquer um de nós aqui juntos. Ela vai raciocinar muito mais rápido do que qualquer um. Tá? E ela busca de fontes confiáveis. E aí tem a parte não confiável, que eu fico por um outro momento, vai ficar para o próximo webinar para eu explicar para vocês. Essa questão da confiabilidade, tá? Vou mandar o Gama aqui no chat. E vou agora abrir o Manus. Entendeu? Manus. Escreve Manus mesmo, como se fosse mano de brother. Essa aqui que eu vou trazer para vocês é gratuita, né? Tem a parte paga também. E aí, o que que ele faz? Né? Ele já está logado aqui com a minha conta, eu já tenho aqui alguns créditos, enfim. Mas estou na parte gratuita, porque eu não utilizo tanto ele, mas a ideia é trazer o conceito para vocês. Quando a gente fala de fazer pergunta para o ChatGPT, que é isso aqui, ó, vim aqui no ChatGPT e fazer uma perguntinha bem lero-lero. A gente está começando a usar IA. Se vocês só fazem perguntas, tem muita coisa para poder melhorar nisso, tá? E o que o Manus é? Ele é um agente. Eduardo, o que é um agente de IA?
ele é como se fosse um funcionário. Como assim? Prestem atenção. Eu vou trazer uma ordem para o Manos e ele vai simplesmente buscar formas de cumprir. Eu vou falar assim, Manos, eu preciso que você descubra todas as informações da D2 Cloud que estão disponíveis na internet. Ponto final. Eu dou um Enter, ele vai se virar e vai tentar descobrir todas as informações da D2 que estão disponíveis na internet. Eu não tenho que falar mais nada para ele, porque ele é um agente. É como se fosse o agente 007. Você fala assim, James Bond, você tem que matar tal pessoa. Acabou. Ele vai se virar, vai montar o plano, vai descobrir qual arma, o plano estratégico, para onde ele vai, quando ele vai. O agente é a mesma coisa. Ele não te explica o caminho, ele só busca resultado. Então, Leandro, Humanos, ele é baseado em crédito, tá? Ele tem uma assinatura mensal, mas basicamente ele funciona na recarga de créditos. Então, que são os custos, ó, $16. É bem baratinho, cento e poucos reais. Então, você tem 300 créditos por dia. Um dia você consome mais? Você pode comprar créditos extras. Você quer no plano anual, no mensal sobe um pouquinho para $19, ainda é um custo relativamente acessível. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Vocês querem alguma coisa que vocês querem que eu peça para ele fazer, para vocês verem em tempo real? Ou não? Quem quer pegar um exemplo? Eu gosto de trabalhar com exemplo, né? Porque os meus são super planejados. Um crédito é uma pergunta, depende do que a gente pede ele para fazer. Não se preocupem com isso, gente, tudo é muito barato, tá? Qual a especialidade dele? Só para pensar melhor no exemplo. Tudo que vocês pensarem assim, se eu vou mandar meu funcionário fazer isso, ele tem capacidade de fazer. Cria uma planilha e preencha a planilha com o faturamento, sei lá, o faturamento não é porque é informação mais sigilosa, mas com o nome das empresas que estão localizadas no bairro Gutierrez e Belo Horizonte, eu preciso de 10 empresas. Ele vai buscar as empresas, vai preencher o Excel. Olha, não vale esse exemplo aí. Qual? Por quê? Vou explicar para vocês. Vou pegar o exemplo da D2, tá? Eu preciso montar um novo site para a D2 Cloud. E aí um ponto por que o do Matheus que ele colocou no chat não é tão válido? Porque ele vai criar um processo, e aí ele vai querer Copilot Gamma. Se o Humanos entender que ele precisa acessar o Gamma para entender o que o Gamma faz, ele vai lá no Gamma, vai abrir o navegador, vai acessar o site e vai pedir meu login e minha senha. Se eu der meu login e minha senha, ela acessa o Gamma e faz tudo o que eu quiser. Então ele tem esse tipo de profundidade, tá? Eu vou dar esse exemplo aqui para vocês. E preciso... Deixa eu dar um zoom, deve estar pequeno aí, né? E preciso saber de todas as informações dessa empresa. Sei que a D2 Cloud fica em Belo Horizonte. Acabou. Me ajude e busque mais informações. Vou colocar aqui, sobre o dono, que sou eu, os colaboradores e demais, e qualquer outra informação que você ache relevante. Informação que ache relevante para ter no site. Simples, tá? Eu não passei muita coisa, não. E aqui eu tenho o modo adaptativo, e aqui eu tenho o modo agente. Se eu não clicar aqui, ele vai funcionar como se fosse um chat GPT, e talvez ele vire um agente. Aqui eu já estou falando assim, você vai fazer isso que eu estou mandando. Eu vou dar um Enter, eu vou trabalhar aqui com velocidade e qualidade, e aí antes de eu clicar, entendam. O modo agente, ele pode trazer a resposta em 5 minutos, ou ele pode demorar 38 horas para trazer isso tudo aqui para mim. Ele vai trabalhar até ele achar que ele terminou. Então ele é diferente do chat GPT. O chat GPT também tem um modo agente, eu também vou mostrar lá. Mas aqui é mais famoso porque é em específico para isso, manos. E aí ele pode trazer a resposta para a gente aqui com 5 minutinhos, ou ele pode demorar 3 dias para trazer a resposta aqui com as informações da D2, tá? Ele não tem esse tipo de controle. Eu venho aqui em velocidade, porque ele vai gerar mais rápido. Se eu pensar em qualidade, ele vai demorar mais para poder gerar. E aqui, como eu estou na ferramenta gratuita, acho que a qualidade ele não fica disponível. Vou enviar, olhem como é que ele pensa. Ele vai pensar, vamos ver se ele vai abrir aqui para mim, pesquisa inicial, ele vai fazer uma investigação, ele abre, gente, um computador aqui na lateral da minha tela. Então, ele vai funcionar como se fosse
um navegador. Então, olha, ele está abrindo o navegador, ele está acessando o site da D2 Cloud, já vi meu site, está validando algumas informações, vai descer na barrinha de rolagem, olha, já entrou no LinkedIn da D2, ele caiu na tela de login. Vamos ver o que ele vai fazer. É muito louco isso, né? É diferente do Deep Search, André. Deep Search é um assunto... É um assunto mais profundo. Vou colocar o link do Manos aqui no chat. Olha, ele travou na tela de login. Olha. Para essas informações detalhadas no LinkedIn, é necessário fazer login. Você gostaria de fazer login? Eu não quero, tá? Porque eu poderia passar o login para ele aqui. Se eu venho aqui, ó, Take Control, eu consigo clicar na página. Então, eu venho cá, vou vir aqui em LAN, ele vai funcionar como se fosse um navegador. Vou sair, vou enviar e continuar, não, pule esse passo. Não vou te fornecer login. Acho que alguém abriu a janela para alguma dúvida? Não? Beleza. Então, olha, ele falou assim, beleza, compreendido, vou pular a tela de login, olha, já acessou o site da D2, no site da D2 hoje tem uma informação sobre mim, ele vai, ó, trabalhando, ó, e aqui ele vai criando um bloquinho de texto falando sobre cada uma das informações que ele está captando. Os serviços da D2 Cloud, e por aí vai. Eu não sei quanto tempo ele vai ficar fazendo isso aqui, né? Mas, eu vou continuar a apresentação com vocês, e olha, lá para você ver, ele já achou links do YouTube. Ó, é a equipe da D2, onde tem caricatura, então ele já sabe aqui mais ou menos quem trabalha aqui. Trouxe algumas pessoas. Vamos ver o que mais, ó. Cases de sucesso. Ó, não tem essa página, ó, not found, não encontrou essa página. Ó, voltou para o Google, né, para a base de pesquisa dele. Nossos números. Então ele vai trazer todas essas informações. Ele vai pensando como se fosse uma pessoa e fosse um estagiário. Um estagiário teria a capacidade de fazer isso aqui também, né? Mas aqui eu deleguei essa informação para ele. Então, vamos continuar a apresentação? Porque ele pode demorar sei lá quanto tempo para gerar essas informações. Aqui, ó, terminou a tarefa. Ótimo. Entrega os resultados ao usuário. E que ele pegou, vi todos os documentos que ele gerou para mim, ó. Ele criou informações da D2, serviço, time, número. Ele trouxe tudo que eu pedi. Se eu falar assim, agora descubra o endereço da D2. Vamos colocar aqui. Qual o endereço da D2 Cloud? Patrão, bom dia. Alguém está com o microfone aberto. Fechou, beleza. E aí ele vai perguntar, qual é o endereço da D2? Ó, o endereço da D2 já está aqui, porque ele buscou isso possivelmente no site, alguma coisa nesse sentido. Se eu fizesse uma tarefa mais complexa, falasse assim, eu preciso que você entre no meu CRM e faça tal preenchimento. Ele vai pedir o login do seu CRM e vai fazer o preenchimento do jeito que você pediu. O ChatGPT também tem um modo agente, tá? Então, se eu venho aqui no ChatGPT, vou fazer uma pergunta para ele. Eu tenho aqui o modo agente. Vou investigar aqui que o André colocou, que é esse Deep Search aqui. Ele é diferente mesmo. O modo agente no ChatGPT é a mesma coisa. Por que você mostrou em outro? Eu preciso saber que tem ferramentas que fazem a mesma coisa. Né? Não existe melhor, tá, gente? Existe melhor para cada tipo de cenário. O modo agente ele vai procurar na onde? No calendário do Outlook, no Canva, no Dropbox, no SharePoint, no Teams, enfim, ele integra também. Então tem muita coisa para a gente poder aprender. E tem as integrações entre as plataformas. Existem ferramentas, eu vou trazer uma aqui para vocês, que chama Make, onde eu faço as integrações. Ou seja, imagina que eu quisesse, toda vez que eu faço uma pesquisa lá no Manos, vou mostrar um exemplo aqui para vocês, deixa eu ver se tem uma telinha. Solutions, enfim, vamos pegar tirar um print aqui da minha tela. Que aí eu não vou abrir a ferramenta porque ela tem muita coisa rodando. Vou pegar esse aqui, por exemplo, ó. Esse print. O que essa ferramenta ela faz? Ele faz, toda vez que alguma coisa acontecer, outras coisas vão acontecer. Como assim, Eduardo? Imagina que vocês vão conectar o e-mail de vocês aqui, e você vai falar assim, toda vez que chegar um e-mail novo, a ferramenta vai lá no ChatGPT, o Make integra com o ChatGPT, e vai responder esse e-mail. E aí você tem que ensinar para o ChatGPT como você fala, como você escreve, como você pensa, enfim, é um trabalho por trás da engrenagem.
melhor, toda vez que eu encerrar uma reunião online com um cliente, ele já vai ler a transcrição da reunião e já vai preencher o meu CRM. Aqui seria a ferramenta para poder fazer essas conexões. E tem uma outra, que tem uns exemplos lá que eu consigo até abrir um para poder mostrar, que chama N8N. As duas fazem a mesma coisa, não tem muita diferença. Uma é mais técnica, outra é menos técnica, enfim. Deixa eu abrir uma aqui. Essa aqui eu acho que eu estou no período de trial dela. Deixa aqui meu workflow. Não se prendam ao quesito técnico, tá, gente? Então, essa aqui, o que ela faz? Ela pega alguns arquivos, integra com o ChatGPT. Depois do ChatGPT, ela vai integrar com o meu WhatsApp e vai mandar algumas mensagens. Então, toda vez ela vai funcionar como se fosse um assistente para a resposta do meu telefone. E aí ela vai lá para o assistente de IA, vai para o GPT de novo, cria um banco de memória, que seria esse itemzinho aqui, vai buscar as informações que o cliente me pediu no WhatsApp na minha lista de produtos, e aí ele vai oxigenando. Então, essa ferramenta ela vai fazer esse ecossistema. Vai pegar o modelo de IA e vai responder o usuário lá no final. Basicamente é isso. Esse aqui ele está até desativado. Se eu venho outro aqui, por exemplo, pegar esse workflow aqui, ela já faz outra coisa. Então, esse aqui, por exemplo, ó, a cada horário, um horário pré-definido, ele vai criar um post no meu LinkedIn. Então, eu poderia falar que a cada X horas eu vou postar uma nova informação lá no LinkedIn sobre determinado assunto. Ele vai fazendo automático, não tem que fazer. Então, essa ferramenta tem esse tipo de finalidade também. É bastante coisa, né? Então, aqui é o core principal da estrutura. Tem muita coisa além de ficar fazendo pergunta para o ChatGPT, pedindo um resumo de reunião, que a gente pode automatizar e economizar muito dinheiro nas empresas e economizar o seu tempo quanto o colaborador mesmo, né? Porque são custos acessíveis. Imagina você que trabalha com agendamento. Você tem um robozinho lá no WhatsApp que faz agendamento de reunião, seja lá o que for. E é fácil de ser configurado, é simples relativamente. E ela pode ser automatizada, só que agora ela vai funcionar sozinho. E você pode criar, e imagina que isso te custa aí 200, 300 reais por mês. Eduardo, é muito caro. Quanto tempo custa você ficar fazendo as coisas repetidas todos os dias para sempre? É muito mais caro do que 300 reais, né? Então, é essa a ideia que eu queria trazer para vocês, tá? E aí, é o que a gente vê, a D2 Cloud vem se expandindo e trazendo essa visão para o mercado também, né? É um mercado que a gente vai explorar bem nos próximos meses para vocês, clientes e parceiros. Beleza, alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Deixa eu passar aqui. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Deixa eu ver pergunta e resposta. Vazio. O chat. Também não? Maravilha, mandei link do Manos. O do GPT eu não falei do modo agente, mas seria a mesma coisa, tá? Vou falar dele aqui com vocês. Modo agente, eu vou pegar até o texto que eu utilizei dentro do Manos. Deixa eu pegar aqui no navegador. E vou pedir para o ChatGPT fazer a mesma coisa. Ó. Copiei e colei. 100% igual, modo agente. Aqui eu não vou conseguir dar zoom. Agente, fonte da internet mesmo. Vou dar um next. E o ChatGPT vai pensar da mesma forma. Ó, configurando minha área de trabalho, que é o que está escrito aqui. E aí ele vai criar um computadorzinho. Essa aqui é uma versão paga do meu ChatGPT, então aqui eu poderia colocar meu login e minha senha. Não teria tanto problema com relação a isso. E aqui, observem, não sei se vocês vão conseguir ler aqui embaixo. O ChatGPT pode cometer erros. Considere verificar informações importantes. Ou seja, o ChatGPT, e aí, enquanto ele vai pensando aqui, vocês têm que ter uma frase clara na cabeça de vocês. A inteligência artificial, ela não tem compromisso com a verdade. Ela tem compromisso em te dar uma resposta. Então, se ela não achar uma resposta, ela vai te dar alguma. Então, por isso que a gente fala que o ChatGPT traz informação errada, ele não consegue responder do jeito que a gente quer, porque ele tem compromisso com a resposta. Ele não tem compromisso com a verdade, tá? Ah, Eduardo, mas tinha que ter. Eu também acho, tá? Tem algum local onde podemos saber todas as IAs disponíveis e sua aplicação? Paula, essa pergunta é de $1 milhão. Eu descobri isso fazendo treinamento e imersão.
Porque todo dia surge uma nova. Eu poderia criar, ainda, imagina, daqui a algumas semanas, D2IA. Não compre ChatGPT, não compre nada. Compre a nossa ferramenta. Eu poderia fazer isso. E seria mais uma IA. E dentro da minha IA teria vários outros IAs. Então é difícil a gente saber. Eu, particularmente, desconheço um site que tem tudo que tem já. O ChatGPT está demorando para poder pensar. Mas seria a mesma finalidade do Manus, como eu mostrei. Tá? Às vezes ele está com algum delayzinho, ou ele está mais lento hoje, né? Tem as variações. Ok? Bom, então essas são as informações que eu queria trazer para vocês hoje aqui no webinar, né? Era trazer essa visão e eu quero deixar um convite para vocês. Muitos de vocês aqui não são de Belo Horizonte, mas o convite ele irá se estender porque a gente vai ter uma estrutura dessa também online. No dia 20 de setembro, nós teremos um workshop presencial para falar de forma detalhada, com coisas práticas. É um workshop de 8 ou 9 horas, se não me engano. Começa às 9 da manhã, termina às 5 horas da tarde. Dia 20 de setembro, aqui em Belo Horizonte, no bairro Santa Efigênia. Onde a gente vai falar da parte teórica, LGPD, segurança, a parte prática, tudo isso que eu mostrei para vocês. A gente vai ter mais tempo para poder explorar e criar assistentes para fazer aqueles exemplos que eu comentei daquelas automações. Eduardo, eu não sou de Belo Horizonte, eu não posso ir. O Everton vai compartilhar o link aqui. A gente vai ter um online em breve, vai ser um pouco mais depois desse de setembro, para poder agregar para pessoas de fora de Minas. Os que são de Minas Gerais, a preferência é que seja presencial, porque a gente tem mais interação com vocês, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para falar comigo no meu número. Eu mandei mensagem para vocês um pouco antes do webinar. Tem algum estudo que comprova o percentual? Eu desconheço, René, essa é uma boa pergunta. Eu posso buscar esse tipo de informação. Porque o ChatGPT e as demais ferramentas utilizam base de dados para criar boas respostas. Então, eu vou trazer uma pergunta aqui para você entender como é perigoso e é coisa simples, porque aí ela pode dar uma surtadinha às vezes. Tudo isso eu vou justificar para vocês lá no workshop. Vou explicar o porquê que ela alucina, por que tem informação que ela traz incorreta, porque existe uma estrutura técnica por trás que a gente converte numa linguagem mais popular para poder trazer essa apresentação para vocês. Tá? O René, ele fica em Fortaleza. Então, René, nós teremos um online para trazer para vocês em breve, tá? Fique bem tranquilo. E aí, essa pergunta do René, ela é ótima. E aí eu vou trazer para o ChatGPT, acho que ele não trouxe, ó, tá configurando a minha área de trabalho. Olha que coisa simples, vamos ver se o meu já está treinado para essa pergunta. Deixa eu pegar o web, para ficar melhor na tela de vocês aqui. GPT. É uma pergunta boba, mas é simples. Eu vou perguntar para ele assim, qual estado do Brasil não tem letra A? Você sabe qual é o estado? É Sergipe. É o único que não tem letra A. É o único, todos os outros têm letra A. Eu vou perguntar para ele. E ele me fala que o único estado do Brasil que não tem letra A é Pernambuco. Pernambuco tem letra A. Não faz sentido. Por que o ChatGPT sempre vai responder Pernambuco? Perguntem para o de vocês. E aí eu vou falar com ele assim, Pernambuco tem A. Pernambuco tem letra A. Está escrito errado? Pernambuco tem letra A. Você errou. Olha o que ele fala. Ele vai pensar mais. Ele vai pensar. Aqui está escrito, ó, pensando mais para ter uma melhor resposta. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Ó. Organizando estados do Brasil que não tem letra A. E existe uma justificativa para ele falar que Pernambuco não tem letra A. Isso eu só conto no workshop, eu não vou contar para vocês aqui não. Vamos ver se ele vai responder. É Sergipe? Porque às vezes ele fala que Rio de Janeiro também não tem letra A. E aí a gente não pode delegar 100% da nossa vida para a IA. Por isso que é importante a gente ler tudo que a gente pergunta, as respostas que a gente recebe, porque tem um contexto delicado. Olha, agora ele está pensando muito mais. Talvez ele esteja apreensivo porque ele me deu uma resposta errada. E lá no workshop eu vou explicar para vocês o porquê que o meu é todo lotado aqui da Nacional. Criador, assistente, ó. Ele falou, ó, o único estado do Brasil que não tem letra A é Sergipe. E aí eu posso perguntar para ele assim, por que você errou a primeira resposta?
Ó, exemplo, Sergipe. Sergipe, nenhum A. Já Pernambuco? Tem A. Pernambuco. Por que ele não pensou isso na primeira resposta que ele me deu? Vamos perguntar para ele. Ele está utilizando o GPT-5 que pensa. O GPT-5 tem uma versão que ela pensa. Aí ela raciocina, ela é mais reflexiva para trazer melhores respostas. Ó, vai listar os estados que tem a letra A. Ele tem que trazer um porquê. Vamos ver se ele vai trazer o porquê certo, né? Ó, boa, eu errei porque confiei na memória em vez de verificar. E eu não ensinei para ele os estados do Brasil. Ele tem uma memória. E aí, como a memória do ChatGPT funciona, é uma explicação para o workshop. Então, como eu deveria ter feito? Ó, ele deveria ter feito listar, verificar, mas não. Da mesma forma, como eu pergunto para vocês, qual é a cor da logo da D2? Vocês vão falar vermelho? É porque já está na memória de vocês. Ele não consultou a internet. Imagina que a memória de vocês hoje aqui é que a logo é vermelha, só que há 5 minutos a logo da D2 ficou, sei lá, verde. A memória de vocês está incorreta. É a mesma estrutura, tá? E aqui ele vai trazendo um pouquinho e eu vou explicar mais a fundo no workshop como que funciona isso tudo. Então, por isso que a gente tem que se atentar a tudo isso e por isso que o workshop surgiu. Beleza? Pessoal, isso é o que eu queria entregar para vocês. Na semana que vem, a gente vai ter mais workshop. Possivelmente a data será alterada, vocês vão receber por e-mail. Aí nas minhas redes sociais eu também divulgo bastante e também no meu WhatsApp. Fechado? Dúvidas até aqui? Fiquem à vontade, utilizem o microfone. Agora é o momento de vocês. Dia 20 tem custo sim, Leandro. Deixa eu abrir aqui para vocês. É um custo muito baratinho. Porque eu vou economizar muito dinheiro de vocês no futuro, então eu resolvi cobrar barato. Aqui eu explico no workshop a vaga, o conteúdo do curso, cronograma, abertura, tudo isso que eu falei, eu não vou me atentar a isso aqui. E nós teremos 2 pessoas que vão ministrar. Eu como CEO da D2, e Elis Xavier, que é uma advogada especialista em LGPD e segurança de dados online. A Elis já é uma pessoa de confiança que já trabalhou algumas oportunidades junto comigo, e nós vamos trilhar e estar dentro do workshop. A D2 está vendendo pacote de A, vai vender em breve na Otto. A gente tem alguns modelos, alguns produtos prontos, mas em breve eu vou apresentar mais específico para vocês. Qual que é o custo, Eduardo? R$ 747,90. Eduardo, eu não tenho esse valor. É parcelado de 12 vezes. É muito simples, custa R$ 85,00 por mês. Parcelado, que é o custo de uma pizza. Então, tudo que eu vou trazer para vocês vai economizar tempo da empresa e da rotina de vocês. A última imersão que eu fiz de IA, ela me custou R$ 2.080. Então, tá muito barato, tá? Perguntas, tem certificado, tem suporte durante o evento, pode parcelar para quem quer indicado, então gestor, empreendedor, toda pessoa que quer otimizar processo, economizar tempo, o workshop é super desenhado, porque é um dia inteiro. A Microsoft está nos patrocinando, apesar de falar de contexto, a Microsoft está patrocinando esse evento, então a gente tem uma autoridade para poder falar disso também, e temos 2 outras empresas, que é a Alquimia Digital, que é do Matheus, que estava aqui no chat, que está nos auxiliando na inteligência da estrutura do negócio para o evento, e temos o Desk Cowork, que é onde vai ser o nosso evento. É do lado do Shopping Boulevard, é uma rua acima ali na Avenida do Contorno. Tá bom? Para quem não fica em Belo Horizonte, em breve nós teremos um workshop para vocês online. Maravilha, pessoal. Conto com o tempo de vocês, agradeço demais as contribuições. Estaremos à disposição para ajudarem vocês no que vocês precisarem. Fechou? Vou deixar aberto aqui para dúvidas. Fiquem à vontade. Deixa eu parar a gravação aqui. Dúvidas?